Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários, beleza? Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado. O QR Code tá na tela ou o link na descrição. E hoje nós vamos continuar com o quadro Coisas que não fazem sentido nos livros de Harry Potter. E o livro da vez é ele, o queridinho da maioria dos fãs, o livro preferido da maioria, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o meu livro preferido inclusive. Mesmo ele sendo o meu livro preferido, não quer dizer que não tenha algumas coisinhas que não façam sentido nele. Começando por ele, o bendito rastreador de menores de idade. Quando Dumbledore vai buscar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros, ele utiliza magia conjurando taças de bebida. Como o Harry é menor de idade, aquilo deveria acionar o rastreador, já que independente do Harry ter feito ou não a magia, o que é identificado é a magia feita no local que tem um menor. Como a gente viu em Câmara Secreta, o Dobby fazendo feitiço e o Harry levando a culpa. Existia uma forma muito simples no próprio livro, na narrativa, para dar um contexto nesse momento ali da história e fazer com que se encaixasse e fizesse sentido. O Dumbledore estava ali, provavelmente ele poderia avisar ao Ministério da Magia que estava ali e se acontecesse algum tipo de magia, muito provavelmente ele quem teria feito. Ele poderia tranquilizar o Harry ao fazer a magia, o Harry, sabendo que já aconteceram injustiças com ele por conta de magia realizada naquela casa, o Harry poderia ficar meio assim, fazer uma expressão meio de desaprovação e o Dumbledore falar, pô, fica tranquilo, Harry, o Ministério sabe que eu tô aqui, tipo, olha que simples. Acabaria o problema. O rastreador de menores de idade já se mostrou falho em diversos momentos da história, não só em Enigma do Príncipe. Em Ordem da Fênix ele parece funcionar só quando é pra ferrar o Harry, que é quando ele usa lá com os Dementadores. Depois o Harry já tá ferrado, o Arthur Weasley fala pra ele não usar mais magia nenhuma, e aí a guarda avançada chega lá na Rua dos Alfeneiros e faz o quê? Magia. A Tonks faz magia, o Moody faz magia e não acontece nenhum agravante, mesmo o Ministério buscando qualquer puguinha, uma agulha no palheiro pra expulsar o Harry, pra fazer com que o Harry seja punido. E aí lá em Relíquias da Morte é reforçado, o Moody fala, você ainda tem um rastreador, se qualquer pessoa aqui fizer feitiço, o Ministério vai te rastrear, vai fazer alguma coisa, vai vir aqui, vai ter uma desculpa pra te prender, entendeu? Então assim, o rastreador a gente tem como ele funciona, mas na história ele parece funcionar em momentos convenientes, isso é muito real. O segundo ponto que não faz tanto sentido ali em Enigma do Príncipe é que enquanto eles estão na toca, é dito que a Molly é vista andando com o relógio dos Weasley pra cima e pra baixo, ela até coloca ele numa pilha de roupas assim. Porém, o relógio ele é descrito como um relógio de pêndulo, uma parada de parede, assim, grande. Não tem como ficar andando com isso no braço, tá ligado? Não tem como. A não ser que a Molly tenha feito um feitiço nele pra diminuir e andando ali com ele pela casa, mas isso não é mencionado. Então, se não é mencionado, amigo, não tá no livro. Não é algo pra se ficar subentendido. A peça é descrita de um jeito e depois ela está de outro. Outro ponto que pra mim não faz sentido em Enigma do Príncipe é quando o Harry tá sendo escoltado pela Tonks ali até Hogwarts, que ele perde a carruagem, né? Porque o Malfoy, enfim, petrificou ele lá no Expresso e tal. E aí é dito que o Harry nunca tinha reparado o quão longe era a caminhada da estação de Hogsmeade até Hogwarts, porque ele sempre fez aquele caminho de carruagem. Primeiro, ele não fez sempre aquele caminho de carruagem. No primeiro ano, ele fez o caminho de barco. 2, o Harry já havia feito passeios a Hogsmeade, que é a pé. Ele vai de Hogwarts até Hogsmeade, que é onde fica a estação, a pé. Então ele sabia que era longe. Tipo, ele sabia, ele já tinha feito. Não faz sentido ter esse trecho no livro, sabe? Porque o Harry já tinha ido pra Hogsmeade a pé, tanto assim, beleza, ele usou passagem secreta, ok, mas nos outros ele foi andando, normal, caminhando. Outra coisa que não faz sentido aqui porque contradiz o livro anterior. Quando o Harry chega, o Snape tira 70 pontos dele, dizendo ser um recorde, já que o ano nem havia começado e ele estava negativo em pontos. A Grifinória não tinha nenhum ponto para ser tirado e o Harry já ficou negativo. Só que no livro anterior, Ordem da Fênix, o Snape vai tirar pontos do Harry e ele fala, poxa, a ampulheta já tá zerada, eu não consigo tirar pontos de você. O que quer dizer que, quando a ampulheta tá zerada, não tem
como tirar pontos e ficar negativo, como o Snape tá falando aqui em Enigma do Príncipe. A ampulheta tá zerada e o Harry fica negativo. Ou seja, em um livro tá falando uma coisa, no outro livro está falando outra completamente diferente. Outro ponto pra mim que não faz sentido. Na primeira aula do Slughorn, ele tem um caldeirão de Felix Felicis, ok? Felix Felicis leva 6 meses pra ser preparada. 6 meses. Só que o Slughorn só soube que ele voltaria a ser professor um mês antes daquela primeira aula, que foi quando o Harry foi visitar ele com o Dumbledore, e aí o Dumbledore fez aquela manobra de usar o Harry pra trazer ele de volta. Então, se precisa de 6 meses pra preparar, como que o Slughorn tem aquele caldeirão de Felix Felicis? Lembrando, tava no caldeirão borbulhando. Não era um frasco que ele tinha, não era uma garrafa grande que ele tinha, estava no caldeirão borbulhando. Uma poção, que é uma arte exata, o próprio Snape fala, isso é uma ciência sutil, uma arte exata. Não tem como uma poção pronta ir pro fogo novamente, porque isso ia desandar, ia estragar a poção, mas a poção tá ali borbulhando no caldeirão, o que implica que o Slughorn tinha preparado ela para aquela aula, só que depois fala que ela leva 6 meses para ser preparada, e aí para mim não faz muito sentido isso acontecer, justamente porque precisa de 6 meses para preparar e porque ele antes não tinha a Felix Felicis, porque ele tava fugindo de Comensais da Morte, ele não tava parando num lugar pra fazer as coisas, né? Ele ficava escondido nas casas e tal, e talvez alguém possa falar, Pô, faz sentido, porque ele tava fazendo a Felix Felicis aos poucos ali, ele carregava o caldeirão com ele, porque ele simplesmente podia tomar pra fugir. Só que ele mesmo fala no livro que ele tomou somente 2 vezes na vida, uma aos 20 e poucos anos, uma aos 50 e poucos anos, em dias completamente comuns da vida dele. Então não sei se vocês entenderam meu ponto nessa questão de não fazer sentido ele ter um caldeirão. Ele ter um frasco ali pronto da Felix Felicis, ok, mas ele ter um caldeirão que parece que tava fresco, feito ali na hora, borbulhando, que não faz sentido, porque a poção demora 6 meses pra ficar pronta e ele não teve esses 6 meses. Durante um momento do livro, o Ron conta pro Harry que o Fred e o George, quando pequenos, tentaram fazer um voto perpétuo com ele, e que o Arthur Weasley pegou eles ali quando eles estavam quase conseguindo, e foi um dia, inclusive, que o Ron fala que nunca viu o pai dele tão bravo como ficou daquele jeito, porque normalmente quem gritava, quem dava os gritos era a senhora Weasley. E aí o Ron fala que isso aconteceu quando ele tinha 5 anos, ou seja, o Fred e o George são 2 anos mais velhos que o Ron, eles tinham 7 na ocasião. Só que um voto perpétuo é um feitiço extremamente complicado, complexo. Como que crianças de 7 anos que nem têm varinha, nem iniciaram os estudos ainda, conseguem fazer um voto perpétuo? Estavam quase conseguindo concluir. Não faz o mínimo de sentido. Tudo bem, o Fred e o George poderiam ter roubado a varinha do pai, da mãe, de algum irmão, isso eu não duvido deles, mas conseguir fazer o voto perpétuo com 7 anos, não sei. Pra mim não faz muito sentido. Lupin passa a noite de Natal na toca. Só que isso é um problema. Não faz sentido ele estar ali, porque a noite de Natal de 1996 era a noite de lua cheia. E sim, eu fui olhar o calendário para verificar, porque os livros de Harry Potter se passam no nosso universo, é o mesmo universo, tanto que tem vários acontecimentos históricos relatados no livro, tem várias coisas que acontecem naquele mundo, embora seja fictício, que espelham aqui o nosso mundo, fatos reais do nosso mundo que estão ali dentro, como se o mundo de Harry Potter fosse real. Então, se esse é um artefato usado, né, na história, logo ele segue o que acontece no nosso mundo. Então, no dia 24 e 25 aí de dezembro de 1996, era a noite de lua cheia, o Lupin no lobisomem não tinha que estar ali na toca porque ele ia estar transformado, até porque ele nem estava tomando a poção para ficar um lobo calmo. Em uma das aulas onde o Harry está com o Dumbledore, o diretor afirma que a única relíquia de Godric Gryffindor era a espada. Porém, isso não faz sentido, porque o chapéu seletor também era do Godric Gryffindor, e era o chapéu seletor de Hogwarts, ele tinha muita importância, também era uma relíquia. E eu tenho certeza que o Dumbledore sabia que o chapéu tinha sido do Godric Gryffindor. Pô, a gente tá falando do Dumbledore, né? Um cara de conhecimento, de bagagem, assim, excepcional, ele sabe das coisas. Quando o Harry tá na ala hospitalar, ele chama o monstro e o elfo doméstico aparece no mesmo instante. Afinal, o Harry deu a ele uma ordem direta. Só que o monstro odiava servir o Harry, assim como ele odiava servir aos Sirius. O que faz essa aparição imediata dele não fazer tanto sentido, porque no livro anterior, quando o Sirius dá uma ordem direta chamando o monstro, ele não aparece. Independente de onde ele estivesse, ele tinha que aparecer, porque o Sirius chamou. Já que o monstro tinha uma aversão aos Sirius a servir ele, ele tinha mais aversão ainda
ainda ao Harry, porque o Sirius ainda era da família, entendeu? Mas o Harry não. Então ele aparecer assim imediatamente, acaba indo contra o que tava no livro anterior, do Sirius chamando ele 2 vezes e ele não aparecendo. E aí o Sirius mesmo que faz o café da manhã ali naquele momento. Outro ponto que não faz sentido aqui também envolve um elfo doméstico e é o Dobby. O Harry diz pra ele ali, na hora que ele vai apartar a briga do Dobby com o monstro, que sabia que ele não podia dar ordem pro Dobby. O Harry fala assim, Dobby, eu sei que não posso te dar ordens. Mas no livro anterior, o Harry deu ordem pro Dobby. Tipo, tem muitas coisinhas ali que vão contra o livro anterior, o que foi estabelecido no livro anterior. O Harry fala, Dobby, eu sei que não posso te dar ordens. Só que aí no livro anterior, quando o Dobby vai contar que a Umbridge descobriu da armada de Dumbledore e ela tava a caminho, o Harry fala o seguinte, Dobby, eu te proíbo de falar pra Umbridge que você contou pra gente que ela tinha descoberto. Pra proteger o Dobby, claro, né? Ou seja, o Harry deu uma ordem pro Dobby. E aí aqui em Enigma do Príncipe ele fala que sabia que não podia dar ordem pro Dobby. E aí o Dobby até explica, eu sou um elfo livre, eu obedeço quem eu quiser, eu obedeço a ordem de quem eu quiser. Então assim, o Dobby poderia obedecer o Harry, essa não é a questão é a fala do Harry. O Harry fala, eu sei que não posso te dar ordem, mas lá em Ordem da Fênix ele deu uma ordem. Ué, vai ver, ele aprendeu depois. Ele aprendeu depois, né, Harry? Aprendeu depois. Uma coisa que pra mim, pô, isso aqui pra mim não faz sentido nenhum, mano. Nenhum. Em uma das aulas ali que o Harry tá com o Dumbledore, né, eles discutem a possibilidade do Voldemort ter transformado algo de cada fundador de Hogwarts em um Horcrux. Porque eles já tinham visto sobre o medalhão, sobre a taça de Hufflepuff, e aí o Harry fala, pô, tem outras relíquias dos fundadores? Aí o Dumbledore fala, tem a espada de Godric Gryffindor, mas de Ravenclaw ele não fala nada. Mano, o Dumbledore não conhecia o diadema de Ravenclaw. Eu acho muito difícil o Dumbledore não conhecer. Muito difícil. Tipo assim, mano, o Dumbledore era um cara, ele sabia muita coisa, ele tinha muito conhecimento do mundo bruxo, de poderes, de artefatos, de história, ele tinha muito conhecimento. Ele poderia considerar que, tipo, o diadema tá perdido há séculos, então nem vou falar? Beleza, poderia. Mas que valeria a menção só pra ficar a informação ali pro Harry, ó, então, de Ravenclaw tem o diadema, mas, pô, tá perdido há séculos, não acredito que seja. Mesmo sendo, tá ligado? Mesmo sendo, pra mim não faz sentido nenhum não mencionar o diadema, assim, o Dumbledore não mencionar o diadema, não faz nenhum sentido, nenhum mesmo. Porque menciona as relíquias dos outros fundadores, mas não menciona o diadema de Ravenclaw. E por último, mas não menos importante, um ponto que não faz sentido, também é lá no finalzinho ali, depois que o Dumbledore morre, quando o Harry retorna da caverna com o Dumbledore, ele tá embaixo da capa de invisibilidade, né? Ele vai de vassoura ali embaixo da capa, chega na torre de astronomia embaixo da capa, quando o Dumbledore percebe que tem ali, ele petrifica o Harry, né? Embaixo da capa. O Harry tá petrificado e invisível, ali imobilizado. E aí quando o Dumbledore morre, o feitiço passa o efeito, o Harry tira a capa de invisibilidade, joga a capa de invisibilidade ali e petrifica um comensal da morte e sai correndo pra batalha. O ponto é, o Harry não voltou pra pegar a capa de invisibilidade. E depois teve a perícia do Ministério da Magia. E a perícia do Ministério da Magia relata, né, depois o Rufus Scrimgeour falando com o Harry, ele fala, pô, a gente encontrou 2 vassouras e a gente encontrou um comensal da morte estupefado ali, né? Ele tinha sido nocauteado. E no caso também tá errado porque o Harry tinha petrificado o comensal e não estupefado, mas eu falei isso no vídeo dos erros, né? Ou seja, se o comensal tava petrificado ali, não demorou pro Ministério da Magia chegar. Não demorou. O Ministério da Magia chegou logo após ali a morte do Dumbledore, certo? Pra eles verem o comensal da morte ali petrificado ainda. Então, como que o Ministério da Magia viu tudo isso e não viu a capa de invisibilidade? Ah, Caco, porque ela era invisível. Não era, parou. Pô, a capa de invisibilidade tinha que estar ali. E não tem momento nenhum do Harry pegando a capa, levando a capa, buscando a capa de volta. Não tem. É igual aquele momento do mapa do Maroto que fica com o Moody e a J.K. Rowling assumiu que foi um erro dela não ter colocado o Harry pegando o mapa lá na sala do falso Moody de volta. Isso não é mencionado nos livros, mas no outro livro, em Ordem da Fênix, o Harry tá com o mapa de novo. Mesmo o mapa tendo ficado na sala do Moody, do falso Moody. Nesse caso, acontece a mesma coisa com a capa. Então é isso, meus bruxos. Esses foram os pontos de Enigma do Príncipe que não faz sentido pra mim. Me deixa saber aqui pra você se faz sentido, se tem alguma coisa daqui dessa lista que você entendeu diferente, que você tem uma explicação plausível de acordo com o cânone da história, o que está sendo explicado dentro da história, que eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.